Gamecast, Bolsa de Valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast, onde se fala de Bolsa de Valores sem mimimi. Tudo bem, Martinha? Quanto Tudo tempo? jóia. Tava com saudade. Faz Eu tempo também. que você não... Faz tempo que a gente não grava junto, né? O Indec começou a aparecer. Pois é, né? Depois que ele colocou o cabelo novo dele lá, agora tá toda semana quer mostrar a cabeleira. Tem que mostrar, né? Exato. Sabe que eu tô sentindo falta daqueles encontros, eu, você, Bea, Indec no YouTube, sexta-feira, já sextou. Sextando no final do mês, eu acho que estamos devendo isso. Devendo isso. É a produção que tem que cobrar, né? A produção não cobra, a gente fica não pensando grava, aqui, né? Quem será da produção que pode providenciar? Fica a dica aí, Casaca. Vamos procurar alguém da produção aí pra providenciar. Ô, produção! Vamos lá, e hoje recebendo um convidado todo especial, Martinha, as honras são suas. Pessoal, vamos receber quem? Lucas Marim, da Smartbot, para falar de um assunto que eu amo. Operações com robô. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra aqui estar presente e poder falar um pouco para o pessoal aí, contar um pouco do que é, né, operações automatizadas e falar um pouco do campeonato, que eu acho que é o grande chamariz aí que a gente quer trazer para o pessoal que venha conhecer um pouco mais esse mercado de automação. Legal. Se você quiser, já, porque você chegou com a camiseta aí, eu já fiquei todo querendo saber detalhes. Se você já quiser falar um pouco do campeonato, fique à vontade. Bora, vamos lá. Então, assim, gente, poder contar para vocês um pouco, né, a Smartbot, ela é a principal plataforma hoje do país de automação de investimentos, né, a gente tem mais de 10 anos de mercado, e essa é a terceira edição, né, do campeonato. A camiseta que eu tô é a segunda, né, então essa é a terceira, essa aqui foi de 2020, que foi um sucesso, e a gente tá agora, né, na fase de inscrição, né, do terceiro campeonato, que basicamente o grande propósito do campeonato é poder difundir, né, para as pessoas o que é investimento automatizado, poder ter uma nova forma de diversificar os seus investimentos, porque tem gente que não tem tempo para ficar o dia inteiro na tela operando, tem gente que não só não tem tempo, como não tem emocional, a gente sabe bem, e eu posso falar, sou trader há 14 anos e até hoje gerenciamento de risco sempre para qualquer trader não é fácil, saber aceitar o loss, né? Isso com certeza. E o robô, ele não tem emoção, né? Ele tá lá, ele vai ligar, você vai setar exatamente o que ele tem que fazer e se tá indo contra, ele vai zerar e vai gerar a proteção do capital, né? Que acho que é esse o grande ponto. Então, o que a gente está aqui para difundir, né, uma forma diferente de operar, que utiliza também questões quantitativas, né? Então, você poder usar a estatística a seu favor para poder gerar suas próprias estratégias. E o campeonato, ele vem com esse propósito de oferecer em ambiente simulado a possibilidade das pessoas participarem, testarem, né, os setups que vocês têm, né, que os clientes participantes têm. E eu acho que o grande valor também é que dessa vez, né, a gente está com um propósito muito forte de fomentar a nossa comunidade de traders. A Martinha pode falar que faz parte dessa comunidade dos estrategistas, né, da Smartbot, vendendo, né, a estratégia dela lá. E o que a gente quer é poder criar um marketplace mesmo, um ambiente onde todos os que têm inteligência, né, que sabem de um mercado, possam lá vender, né, o seu expertise para quem não tem tempo, poder seguir essas estratégias. Legal. E como é que a pessoa faz a inscrição? Só para... É muito fácil, né? Se você entrar no site da Smartbot nesse exato momento, então as inscrições vão até dia 10, que é essa sexta-feira, né? Então, a gente tem, durante essa semana agora, a gente está no intensivão de poder passar para todo mundo que está configurando o robô, tentando conseguir escolher o portfólio de robôs, que isso é um outro ponto legal. Muita gente acha no mercado que operar com robô é ter um setup mágico, né? O santo graal, que ganha dinheiro sempre. Não existe isso. Isso é importante reforçar, não existe isso, gente. Tem gente que acha que o robô ele não vai errar. Eles acham que, beleza, ele lida com o emocional, lida com o stop, sabe estopar, então não tem erro, isso não é... É exatamente isso. Não existe isso. O que existe é uma estratégia que no médio e longo prazo vai ser vencedora. Porque a gente está falando de renda variável, senão, né, não teria
altos e baixos na bolsa, como também tem que ter no robô. O robô, ele tá lá para tentar ganhar bem mais do que perder, mas vai ter dia que ele vai perder, né? E é isso que a gente também precisa ensinar as pessoas, porque quem quer se expor no mercado de renda variável e não tem tempo, tem que saber que não é uma máquina de fazer dinheiro todo dia, uma curva DI ali que vai estar só subindo, né? E tem gente que também compra, né, o robô, adquire o robô no período de mais altas, topo histórico, e aí ele toma 4 dias seguidos de loss e aí ele fala, nossa, esse robô não dá dinheiro. Pô, peraí. Tem que olhar o histórico, né? Tem que olhar o histórico lá de 6, 7, 8 meses. Acontece a mesma coisa com o fundo de investimento, né? O fundo de investimento performa bem 2 anos, na hora que o cara fala, esse fundo é a hora que o cara bota o dinheiro, que vem a correção. Aí vem. Exato. E aí, é por isso que chama renda variável, né? Porque varia. Eu adoro falar isso. Às vezes para cima, às vezes para baixo. Né? E André, sabe uma estatística muito louca? Quais são os maiores fundos do mundo? Assim, pega o Jim Simons, que é um dos principais fundos do Renaissance Technologies. 80% das pessoas que investem no Renaissance Technologies perdem dinheiro. Cara, como? Você é um fundo que dá 20% ao ano todo ano. Há 30 anos. Porque não espera, né? Porque a galera compra no topo histórico, não aguenta o período de drawdown para ver a curva voltar a crescer. E aí o cara saca o dinheiro no pior momento possível e fica 2, 3 anos falando mal e depois volta pro fundo no pior momento possível. Exatamente. É a mesma coisa que deve acontecer com os robôs, né? É a mesma coisa. Então... Mas deixa eu só falar um pouco mais do campeonato de trader. A gente, então, vai... as inscrições vão até o dia 10 e depois tem um período que o pessoal vai... Boa, eu vou explicar. Então, assim, a inscrição custa R$99 para quem não é cliente da SmartBot. E o que vocês ganham, né, participando com esses R$99 da inscrição? Se vocês forem clientes da SmartBot já é apenas R$50 aí aproximadamente. Então, vocês ganham um pacote de backtest, de 50 backtests para vocês poderem rodar na plataforma, né? A plataforma, a gente está trazendo uma inovação nesse campeonato, que é assim, a gente quer trazer literalmente todo mundo no mercado. Não só quem está usando a plataforma da SmartBot, porque a SmartBot, depois eu posso falar com mais detalhes, né, para quem não conhece, mas ela é uma plataforma que tem um grande tempo de estrada aí, que oferece uma ferramenta, né, basicamente o que a gente chama de white box, né, que é uma como se fosse um espoleto. Você vai lá, você monta o seu prato com a combinação que você quiser. Tem milhares de possibilidades. Vamos lá, média móvel. Quantas possibilidades de cruzamento de média móvel existem? Infinitas. Infinitas, né? Então é isso. A possibilidade de você criar um setup lá usando as nossas ferramentas que combinam indicadores, define alvo, define stop e tudo mais. Mas a gente também, dessa vez, está dando a possibilidade de trazer todo mundo no MetaTrader. Quem tem estratégia no MetaTrader, que tem o MetaTrader é hoje uma das principais ferramentas para investimento automatizado, mas tem uma experiência muito ruim, precisa estar no seu computador instalado, não pode, se tiver cair a internet, ferrou, né? A SmartBot fica tudo na nuvem. E ela não é muito user-friendly também, né? O cliente para configurar lá tem um belo de um trabalho. Então, assim, a gente tá mas tem muita gente que usa e a gente tá querendo chamar esses caras para participarem também do campeonato. Então, a gente tá cedendo, através da nossa API, nossa forma de conectar os sinais, qualquer pessoa poder participar. Tá? Então, as inscrições vão até o dia 10 e dia 13, que é a próxima segunda-feira, o campeonato se inicia e são 2 meses de campeonato. O primeiro mês é um mês que tá todo mundo, né, que se inscreveu, tá participando. E o segundo mês, os 25% melhores, eles continuam nesse segundo turno, né? E a gente tem premiação, são mais de R$100 mil em prêmios. E o vencedor do primeiro turno, né, recebe aí belos prêmios. Eu preciso lembrar aqui de cabeça, mas o primeiro turno ganha notebook da Dell, um celular da Samsung, mais um monitor, né, os primeiro, segundo, terceiro lugar, né, e também diversos cursos e inclusive planos da SmartBot por vários meses ou anos aí. E do lado do vencedor final é Apple, é aquele monitor 4K com curvo, e também um MacBook Pro. Né? Então, assim, é uma bela premiação física, mais todas as questões de produtos que estão inclusos cursos. E também, não menos importante, e acho que esse é o ponto que a gente quer trazer, pela primeira vez a gente está querendo dar a possibilidade desse grupo seleto que entrar como se fosse numa incubação da SmartBot para ser estrategista. Então, todos os 25% melhores, eles serão elegíveis
para serem estrategistas na Smartbot. E aí eu até brinco, né, com as pessoas que estão se inscrevendo e tudo mais, que tem um monte de patrocinador aí de olho, né? A Clear, né, que é patrocinadora aí do campeonato, tá de olho. Se tem trader bom ali, pode ter, né? Quem sabe não chama a atenção das corretoras, né? Então, é basicamente um ambiente que a gente quer fomentar, né, que todos os melhores traders venham e aqueles que estão aprendendo também venham, porque eles vão ter a possibilidade de participar do mesmo grupo, né? A gente tem um grupo de Telegram do campeonato que as pessoas vão poder trocar informação e aprender e dividir setups e tudo mais, para assim evoluir, né, dentro desse universo que é a tendência, né? A gente está falando do mercado de automação, ele hoje no Brasil ele é incipiente, mas no mercado americano a gente já está falando mais de 60% do volume negociado é automatizado. Eu não sabia esse número, é um número realmente expressivo, né? Bem expressivo. Legal, cara. Porra, então já fica o convite pra quem tá ouvindo aqui. Você tem, hoje é segunda, terça, quarta, quinta e sexta pra fazer a inscrição, arrumar seus robôs, né? Pra não ser uma só estratégia. São 3. A gente tá nesse campeonato, os outros campeonatos a gente sempre fez um robô. Só que a gente percebeu que um robô, a gente tá incentivando a mentalidade de que um robô resolve. Todos os problemas, né? Então o que a gente tá falando agora são 3 robôs, porque quando você tem um portfólio de robôs que tem estratégias diferentes, e aí assim, quando você vai configurar um robô, você sempre vai ter que pensar no perfil desse robô. Ele é um robô que busca alvos longos? Busca uma tendência? Ele é um robô que ele opera mais scalp ali entre alvos mais curtos? Qual é o perfil que trabalha bem em consolidação? Qual é o perfil do seu robô? Né? Opera índice ou opera dólar? Então o campeonato vai poder operar índice e dólar, tá? Basicamente esses dois ativos. Então quando você pensa numa visão de carteira de robôs, você está diversificando as estratégias. Se o mercado hoje está de tendência, o robô que opera a consolidação provavelmente vai dar mal. Mas dentro do portfólio, o resultado, se ambos tiverem a perspectiva de alta, pô, você tá com uma carteira interessante. Mas como vocês vão usar o filtro para escolher o melhor? Por exemplo, se a pessoa tem 3... Vai ser a carteira. Entendeu? Vai ser o consolidado dos 3 robôs. O ranking vai ser montado baseado na consolidação dos resultados dos 3 robôs num período. No período de 2 meses que a gente está fazendo. E mais uma coisa também que é novidade é que esse campeonato o cliente vai poder fazer alteração no robô todo dia. Então a gente não está atrás do robô milagroso ou do portfólio de robô milagroso. A gente quer traders que saibam lidar com o mercado e saibam se adaptar. Porque existem situações... sai uma notícia, você precisa parar o robô. Você precisa tomar uma decisão ali que pode ter que... Vou te falar que eu tô nessa fase aí. Preciso tô dando uma calibrada no meu robô. O do índice tá andando legal, mas o dólar, meu Deus, ele quase não dá sinal. E quando tá pegando agora, tá difícil. Mas que novidade, dólar é assim mesmo. Dólar é o craque da... Não, é que assim, as estratégias eram muito diferentes, né? E aí o pessoal falou, mas pô, não tá funcionando. Eu olhando o troço todo dia ali. E tem um indicador que eu não vou falar qual é, que ele tá virando, o preço tá virando antes de acionar no meu indicador. Eu preciso dar uma calibrada. É isso que você falou. Tem que dar uma adaptada pro que tá acontecendo uma coisa agora. Que você falou que é muito importante, né? Você tem setups que funcionam muito bem para mercado em consolidação. Por exemplo, hoje, a gente, no pregão de hoje, no dia que a gente está gravando, o índice tinha lá bem definido um ponto de suporte e um ponto de resistência. Quer dizer, operar a tendência naquele dia, péssima ideia. Você tinha que comprar perto do suporte, vender perto da resistência até falhar e entrar em tendência. Você tem essa possibilidade, por exemplo, de, hoje eu tô sentindo, ou tô olhando pro gráfico que tem mais consolidação, então o robô de tendência eu vou deixar desligado para deixar a consolidação rodando. Essa maleabilidade o cara vai ter. Dificilmente, não vai ter a maleabilidade durante o dia, mas ele tem a possibilidade de definir qual é o robô que ele quer que o dia que vá pro dia. Já é alguma coisa, né? Então... Você queria ter que deixar tudo ligado e aí pegar o resultado do mês. Não, todo dia, no fim do dia, ou no começo antes do pregão, ele pode alterar os parâmetros. Então, é um grande auxiliar aí, dado até o momento de mercado que a gente tá vivendo, né? Que a gente não sabe, né? Você não sabe se isso aqui, se esse momento de alta que a gente tá vivendo agora é só um pullback que vai voltar mais para baixo, ou a gente tá engatando numa nova alta. Falando no índice, né? De uma forma geral. Sim. Agora, falando um pouco da Smartbot, né? Você falou que tem 10 anos já de estrada, né? E você também falou que você tem 14 anos como trader, né? Isso. A pergunta que eu te faço é o seguinte: em algum momento a parte emocional foi tão importante que você falou, cara, não dá pra eu tomar as decisões, eu preciso de alguém que faça isso automatizado. Foi por isso que começou a Smartbot ou não é bem por aí?
aí. Assim, contando um pouco da história da Smart, eu não sou fundador, né? Eu tô na empresa há 2 anos, mais ou menos. A ideia de ter alguma coisa automatizada, talvez. Não, mas eu sei bem a história. A história foi de 4 fundadores, né? Que tinham o objetivo, amigos de faculdade, que tinham o objetivo de encontrar o setup milagroso. Né? A gente imagina, faculdade, engenheiro de tecnologia, né? O engenheiro de computação, que, sabe tudo programar, né? E, como eu crio o setup milagroso? Aí eles começaram a perceber que o Excel não estava aguentando mais os backtests que eles estavam fazendo, e aí eles tiveram que desenvolver uma tecnologia para conseguir rodar backtest para ter isso. E aí a gente está falando em 2014, eles começaram a montar toda a estrutura, e o primeiro modelo de negócio da Smart foi como se fosse uma software house. Então via traders que tinham um setup e falavam assim, quanto que custa para eu desenvolver e automatizar o meu setup? E aí a gente tinha esse modelo que perdurou aí por pelo menos uns 2, 3 anos, só que o que a gente foi começando a perceber? Que todo mundo usava os mesmos indicadores. E a gente tinha que desenvolver o indicador para criar a estratégia específica para aquele cara. E aí, quando a gente foi vendo que a gente já tinha o leque de todos os indicadores, tudo na plataforma, falou, por que a gente não consolida e cria o espoleto? Né? E foi aí onde surgiu a plataforma que literalmente entregou, né? Naquela época ainda que a gente era software house, nem chamava Smartbot ainda. Tinha um outro nome, era Soluções Inteligentes, né, de computação, tecnologia. E aí, basicamente, veio a Smartbot com uma marca com o propósito de democratizar o acesso ao investimento automatizado, juntando todos esses indicadores para que todo mundo possa criar, né, pudesse criar suas próprias estratégias. E aí isso foi evoluindo, a gente começou a colocar backtest melhor, então hoje o nosso backtest é o melhor do mercado. Ele até demora um pouco mais, exatamente porque a gente pega tique a tique para fazer o backtest, então é muito eficiente. E a gente foi, ao longo do tempo, percebendo que, independentemente de ter as pessoas que queriam criar suas próprias estratégias, tinha gente que queria automatizar day trade, mas não tinha tempo para criar as próprias estratégias, ou quisesse algo semi-pronto. E foi aí onde a gente começou a trazer traders experientes do mercado para poder fazer parte naquele momento incipiente, marketplace que a gente estava criando. E aí, de lá para cá, foi só um crescimento, o crescimento foi em ambos os lados do que a gente chama de cliente pro, que é o cliente que vai lá para criar a própria estratégia, rodar backtest, e aquele investidor que a gente chama de cliente play, que é o cliente que quer rodar um produto financeiro na conta dele, de day trade, quer se expor nesse mercado, e aí onde entra, né, o grande projeto que a gente vem criando, né, a Martinha faz parte desse projeto, que é o trade sincronizado, que é literalmente a possibilidade de você seguir traders, né, famosos ou não, são traders que têm geração de alfa, né, que para quem não sabe o que é geração de alfa, é o retorno acima do benchmark, né, que a gente fala que é o Ibovespa, né, principal aqui nosso brasileiro. Então a gente começou a popular esse marketplace, e hoje quem faz parte dele é o Aliá, quem faz parte, né, o Zé Rico, a Martinha, a Pan também faz parte. Então tem vários traders aí já que são renomados, que estão participando, e inúmeros outros, né, que fazem parte aí do leque da nossa loja, né, de traders que vendem a inteligência deles lá. Então é um pouco disso que a gente quer fomentar também com o campeonato, trazer mais gente que possa vender a inteligência deles lá para aquele investidor que não tem tempo ou não tem o conhecimento mesmo para criar uma própria estratégia, poder automatizar, né, o seu investimento seguindo um trader que tem experiência. Muito bom. Muito bom. Cara, eu imagino que algumas são as vantagens de você ter um trade automatizado. Talvez não a principal, mas é muito importante. Tem gente que não tem tempo e gosta de mercado de curtíssimo prazo, ou até mesmo de swing trade, né? Não tem tempo durante o pregão de tomar decisões. Enfim, isso resolve o problema, né? Eu sempre prefiro o cara desenvolver o próprio robô, né? Mas tem gente que não tem nem tempo para isso. Então, se você tem um marketplace e consegue escolher bons robôs, né? Alguém vai receber por isso, por ter desenvolvido esses robôs. Você tem lá uma série de robôs que você pode utilizar. De manhã você vai clicar em play e aquilo vai rodar durante todo o dia, e o importante é que dê mais dinheiro nos dias bons do que você vai perder no dia ruim, né? Então essa é a primeira grande relevância que eu enxergo de um trade automatizado, né? E a segunda é exatamente você
quando automatiza tudo isso, de certa forma, ter um ganho muito grande em relação à parte emocional. Aí que eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? O quanto isso é importante, ou que você percebe que é importante para o trade que utiliza exatamente um sistema como esse. Cara, que bom que você tocou nesse ponto, porque vou falar a minha experiência como profissional, né? Eu sou trader aí há 14 anos, hoje eu só opero no Brasil com robô. E aí eu te falo por quê? Porque eu nunca consegui, emocionalmente falando, segurar um trade de mais de 1.000 pontos. É difícil segurar 1.000 pontos. Você tá falando do índice, Tô falando do índice, né? Que eu acabo ficando mais focado no índice. Mas, cara, eu não consigo segurar 30 pontos no dólar. Não é fácil segurar 30 pontos no dólar, né? Porque aquele negócio que assim, você vai vendo... No loss a gente segura, né? Quando tá contra, a gente segura. Agora, no gain, é difícil, porque você quer aquela gratificação instantânea ali do resultado positivo. E com robô não tem essa. Hoje eu uso alguns robôs, mas tem alguns deles que buscam 2, 3 mil pontos no índice. E, cara, quando eu faço um trade de 2 mil pontos, eu falo assim, eu nunca teria feito isso na minha vida, mesmo com toda a experiência que eu tenho, operando na mão. Porque a gente tem essa dificuldade, né? Acho que é natural do ser humano de querer garantir o resultado que você tá vendo lá que tá verde. E assim, você tá usando robôs, por exemplo, tem um deles que eu uso com machine learning. Tem robô na Smartbot que usa machine learning. Então, assim, é um robô que todo dia é recalibrado, tem uma adaptação. Então, o que a Martinha falou de readaptar é fundamental, porque o mercado muda. Então, tem que adaptar. E é esses tipos de estratégia que são adaptáveis que geram mais valor no longo prazo. Porque você realmente... O mercado, com notícia, o que quer que aconteça, sempre ele vai ter ranges de volatilidade diferente, que é o que afeta exatamente o ponto que você comentou do seu indicador e tudo mais. Então, para mim, o ponto do emocional é exatamente essa questão de stop loss, você stopar a operação e não ficar tirando o seu stop quando você opera manual, e também aguentar um alvo de 2, 3 mil pontos. Então eu nem olho mais. Quando eu vejo, eu faço 2, 3 mil pontos num dia lá e fica registrado lá e eu falo, nossa, eu nunca teria feito isso. Sozinho, né? Nunca. Esse problema de principalmente tirar stop há muito tempo eu não tenho, até porque senão eu não estaria aqui para contar a história, né? Exato. Eu também, o pessoal fala que eu sou inimigo do fim, né? Porque eu entro na operação, quando pega a tendência, eu não quero mais sair, né? Então eu vou sempre aumentando o alvo. Mas ter a paciência de esperar o ponto certo da sua estratégia, para mim, talvez seja o que alguma coisa automatizada mais me ajudaria. Porque às vezes a gente acabou de gravar um podcast que a gente falava exatamente sobre isso. Às vezes você tá certo cedo demais, é igual tá errado, né? Porque você acha que veio o movimento, mas você entrou antes, aí o negócio foi pro loss, você teve que stopar, bateu a barreira lá do limite do dia, e daqui a pouco o mercado vai lá e faz aquilo que você esperava. Então, Exato, é perfeito, adorei essa frase. O quê? Você tá certo cedo demais, é estar errado, é isso. Exato, então alguma coisa automatizada me ajudaria muito mais nesse sentido. Agora eu sei que de fato, né, principalmente quem tá começando ainda não tem experiência, ainda não viveu tudo que precisa viver para ganhar talento, Exato. Que se ganha treinando, o cara tem muito problema emocional de se acostumar a ganhar pouco quando acerta, porque quer ter razão, quer sair com enquanto tá verde, e quando tá tudo ruim, o cara tira stop e deixa a coisa fluir. Agora, uma pergunta que eu te faço, que é uma dúvida que talvez seja um dificultador, inclusive, para esse cara. Esse cara que tem problema, na hora que tá dando 1.000 pontos, ele não pode ir lá e desligar o robô e zicar toda a estratégia? Pode. Com certeza pode. A gente tem que dar liberdade do cliente estopar, seja no ganho ou no loss. Com Né? Mas o que a gente tenta educar o cliente é... Você tá ligando esse robô baseado numa curva estatística. Essa curva estatística, ela foi construída com o robô operando daquela forma. Você vai lá Se você mexe, aí você já saiu da estatística. E sabe o que é pior? Isso, já não... Isso acontece seja com automação ou não. Quando você faz algo errado e dá certo, vai do seu favor, você cria mentalmente uma mentalidade de que você sabe mais do que o mercado ou que mais do que o robô. Então, na primeira vez que você estopou no gain e o estopou na mão, né? Parou lá o robô. E o mercado voltou e o robô fechou no prejuízo, você falou, nossa, sei mais que o mercado. Mas, estatisticamente falando, a primeira vez você pode estar certo. Agora, todas as outras, você provavelmente vai estopar e o robô vai buscar mais 1.000 pontos e você nunca vai ter a curva de capital que você comprou, que você viu e o histórico e falou, é isso que eu quero colocar na minha conta. Legal. Quer dizer, isso talvez não elimine 100% esse viés emocional, mas é claro, né? Se você, além de tudo,
faz um negócio desse e vê o mercado caminhar mais 2, 3 mil tons, você fala, cara, eu fui lá e comprei esse negócio, cara, que funciona de uma forma. Eu vou lá e enfio o dedo no negócio e desligo, cara. Não faz sentido, né? Em algum momento você vai falar, cara, não tem uma burrice maior do que essa, né? Porque, então isso eu imagino que ajude bastante. E acontece muito, viu? Acontece, muito. né? Todos os clientes a gente vê e é realmente questão de educação, porque... Mas sabe, Lucas, você falando disso daí, e pelo fato também de eu ter os meus 2 robôs lá na plataforma, muitas pessoas vêm me procurar, perguntam por DM, qual robô eu pego, qual é melhor, não sei o que, enfim. Primeiro a pessoa precisa entender, dar uma olhadinha lá nos detalhes, né, de cada curva, entender o que é melhor para ela, escolher o ativo que é melhor para ela, o índice ou dólar, são 2 ativos que têm um comportamento muito diferentes, então não dá para escolher para a pessoa, né? Exato. Enfim, ela que tem que escolher. É o mínimo que ela tem que fazer. O negócio tá pronto, é só escolhe um. Quando a pessoa escolhe, né, um estrategista ali para seguir, é comum também, eu percebi isso até junto com os meus colegas, assim, ansiedade das pessoas, né? Porque o robô, é o que você falou, ele é frio. Ele entra, porque tem que entrar, ele estopa se tiver que estopar, sem dó e sem dor. E ele tá ali para eliminar aquele fator emocional bagunçado nosso, porque quando a gente sente o medo, ou aquela questão de, quero colocar logo no bolso, a gente vai lá e assume um resultado que tá fora da estatística. E aí aquela curva já nem vale mais para você, porque você mexeu no negócio e saiu dali. O que você diria para essas pessoas que adquirem o produto, uma estratégia, e ficam ansiosos pela operação? Tem vários tipos tem a pessoa que fica ansiosa porque não tá operando, né? E isso é natural, porque a pessoa tem uma mensalidade que ela paga, mas assim, a gente não tem a máxima de mercado que não operar também é operar. Então, assim... Na maioria das vezes. Exato. E a pessoa tem que entender que, assim, possivelmente se não operou é porque não teve gatilho, não teve sinal. E aí... Tudo bem, tem que entender que faz parte do negócio. Mas tem a pessoa que tá operando, né? No sentido que entra no trade e ela fica micromanaging o negócio ali. Fica o robô, mas... E tem vezes que a pessoa manda até mensagem pro estrategista do tipo, nossa, mas por que você tá comprando topo? Tipo, cara, era porque o robô deu sinal pra comprar topo ali. Entendeu? E você tem que acreditar na estratégia, não no que o dia tá mostrando. Né? E eu acho que essa é a dificuldade. As pessoas ficam operando o robô. E tipo, cara, você tá colocando o robô exatamente pra poder fazer outras coisas. Você não vai ficar o dia inteiro olhando o seu robô. Né? É o que eu faço. Eu olho no fim do dia e às vezes eu me deparo, obviamente, com prejuízos, acontece. Mas tem dia que eu olho e falo assim, nossa, eu nunca teria feito 2.000 pontos no trade. Mas você fica em paz no seu coração quando você vê o resultado ali? Você fica, ok. Por quê? Porque tem uma questão também que é... Óbvio, tem questão de perfil, né, de pessoas, tem gente que não sabe lidar com prejuízo, mas também tem gente que coloca dinheiro mais do que deveria no produto, pra ficar preocupado com o que tá acontecendo ali. Se a gente fala que o dinheiro do day trade é o dinheiro que a pessoa pode perder, você tem que estar tranquilo e deixar o robô fazer o trabalho dele, entendeu? Isso é super importante. Não é? Super importante também, porque... Sabe, André, nos meus 2 robôs eu peço uma margem bem gorducha, sabe? Não é pra entrar com 500 conto lá pra operar o dólar, né? Então eu peço uma margem mais pesada mesmo, justamente pra aguentar os trancos ali do longo prazo. Mas ainda assim eu sei que tem gente que entra e adquire o robô com uma margem bem menorzinha. E aí quando machuca é mais difícil, né? Voltar. Exato. E aí o robô ele perde aquele pedaço ali para poder fazer, enfim, é o que você falou, né, pegar a curva ali, virar e participar da estatística. Por isso que é importante também adquirir esse produto para aqueles que podem tomar risco. Isso não muda, né? Seja você operar na mão, seja você operar com robô, não é para deixar lá R$50 para operar um contrato. Por favor, né? Não tem como. Por gentileza. Agora, uma dúvida minha. Eu sei que, digamos, você tem lá o marketplace de robôs, então o cara que, eu quero pegar aqui os robôs que tem um histórico bom pra cacete, que nos últimos X anos performaram assim, assado, vou colocar aqui e deixar o tempo trabalhar a favor dessa estratégia e tá tudo bem. Agora vamos lá, pensando no afegão médio, o André, né, que não tem, que de vez em quando não consegue entrar no e-mail e tal, não sei o que. Qual é a complexidade, que apoio vocês dão para que esse novo trader que não tem experiência com isso consiga
entrar na tua plataforma, no SmartBot, escolher alguns indicadores que ele usa, montar isso, fazer backtest. Como é que funciona isso? É complexo? Tem média complexidade, enfim? Excelente pergunta. Porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem do nosso dia a dia, com a maior humildade do mundo. Porque assim, a gente tem muitos perfis diferentes de traders que vão participar da plataforma. Tem o cara que entende tudo, que ele quer configurar o próprio robô, e tem o cara que não. E às vezes, assim, o que a gente está percebendo é que tem algumas formas diferentes de se operar com a SmartBot, que a gente está cada vez trazendo mais e tem feito sucesso, que é o seguinte: a gente tem um ranking. O que é o ranking? Ele é um local que a gente consolida todas as estratégias para o cliente poder olhar filtrando tempo, filtrando percentual de ganho, drawdown. Tem inúmeras variáveis que você pode fazer filtro no ranking, que é o que a gente chama. E lá tem as estratégias de terceiros, né, as estratégias do nosso marketplace, e também tem robôs que literalmente a gente pegou as nossas white box, os nossos espoletos, e criou várias versões de setups rodando um monte de backtest lá. Então, uma das formas que eu falo para o cliente começar, que ou é ir para o trade sincronizado, porque você vai estar seguindo um trader que tem experiência. Se você não tem conhecimento para ir lá criar o seu robô, olha o nosso ranking e começa a escolher os melhores robôs que fizeram resultado nos últimos 6 meses. Então, eu vou dar um exemplo de como é que a gente tem indicado para os clientes criar robô. Pega as nossas estratégias, né, seleciona os 3 melhores robôs que tem fator de lucro. O que é fator de lucro? O percentual, basicamente você tem que pegar o valor financeiro que você teve dos trades positivos e dividir pelo valor financeiro dos trades perdedores. Esse é o seu fator de lucro. Isso tem que ser maior que 1. E tem que ser maior que 1. Maior, melhor. Perfeito. Então, o que a gente fala tem que ser maior que 1. Ok. Um drawdown no máximo de 50%. O drawdown é a distância máxima de perda, né? É o quanto a sua curva de capital caiu perante o máximo que ela chegou. Então, exatamente. Então, digamos que no melhor momento daquele robô, ele tinha lá só 100 mil reais, né? Ele devolveu, foi para 50 e, no caso de um drawdown de 50%, e depois voltou a subir e chegou a 120, 150 e tudo mais. Exato. Tá. Então, assim, só pra vocês entenderem que a gente tá falando da possibilidade de perder, sim, 50% do capital e ok. Faz parte de renda variável. Mas, obviamente, você tem que colocar todos os outros indicadores. Então, é drawdown, fator de lucro e também percentual de acerto, né? Óbvio que tem robôs que se o fator de lucro é muito alto, ele aceita ter um percentual de acerto abaixo de 50%. Mas dentro dessa estratégia que eu estou sugerindo aqui para vocês testarem, pega um robô que tem um fator de lucro acima de 1 e uma taxa de acerto acima de 55%. Você já tem algo que, no médio e longo prazo, vai dar resultado positivo. Uhum. E aí, o que você faz também? Você olha como é que foi esse resultado em 1 ano, para ver se você não está overfitando. O que é isso? Overfitar é fazer um overfit, que é você pegar um período específico e achar que aquele período ele é a verdade pro mercado num período maior. E aí pode ser que digamos que você está fazendo análise em agosto de 2020. Cara, você pegou um mercado ali completamente diferente no primeiro semestre por causa do Covid, que não é a representatividade do que deveria ser o mercado no médio e longo prazo. Então, e esse tipo de informação também é importante. Tome cuidado com o período que você está analisando estatisticamente, porque você tem que olhar isso em outros períodos para ver se faz sentido. Vai testar 2018, vai testar 2019 também, porque esse tipo de coisa dá mais confiabilidade para as estratégias que vocês estão colocando para rodar. Legal. Bacana. Bom, então isso para o cara que vai montar o seu setup é uma coisa mais fácil. Agora, para o cara novo, tem algum tipo de apoio se o cara precisar que vocês dão e tudo mais e tal, para eventualmente tirar alguma dúvida, enfim? A gente tem, e acho que isso também é um diferencial da SmartBot, né? A gente, comparado com outras plataformas, a gente tem um suporte ali, cara, de qualidade para poder ajudar o cliente no sucesso dele. Então, o cliente pode entrar em contato com a gente também tem lives frequentes para tirar dúvidas das pessoas de como utilizar a plataforma, como criar os seus setups, né? Então, a gente sempre tenta dar o maior apoio possível para o cliente criar as próprias estratégias, mas se ele não tem tempo nem para poder investigar na plataforma, o trade sincronizado é o produto ideal para ele. Porque ele literalmente só vai ter que ir lá, adquirir o produto, conectar a corretor,
né? Então a SmartBot, ela é uma plataforma multibroker, né? Mas vale comentar aqui também, eu acho que isso fica como relevante, né? No Grupo XP, a gente tem uma parceria com o grupo que permite na XP e na Clear o cliente operar na SmartBot os planos da SmartBot gratuitamente. E a gente está falando de economizar R$200-300 por mês, se ele operar X número de contratos. Então, por exemplo, um plano Pro, que é o que dá para rodar 4 robôs, né, 5 robôs na SmartBot, custa R$300. Na XP, né, na Clear ou na XP, dá para operar de graça se o cliente rodar 200 contratos no mês. E com o trade sincronizado, com a quantidade de robôs ali, não é tão difícil operar 200 no mês. Não é. Né? Então, é um baita de um upside. Então, entrem na plataforma das corretoras, né, que eu comentei, que vocês conseguem contratar diretamente por lá. Uma coisa que eu acho bem legal da SmartBot, que eu ia comentar, que ajuda bastante quem não conhece nada, é o layout dela. Ela é bem assim intuitiva, ela é fácil de achar as coisas. Eu falo isso porque eu já usei algumas que falam, onde eu tô? O que é isso? Que nome é esse? Lá é tudo muito simplificado, é bem... É o que você te fala, é friendly, assim. Realmente você olha a tela e fala, ok, aqui eu vejo tal coisa, você não fica perdido na tela. Isso é muito importante para quem não tem muita noção ou para quem tá começando a se familiarizar com aquele monte de informação, porque até você chegar na parte que você fala, ok, agora eu vou montar uma estratégia, você precisa entender o ambiente ali, né? Então isso é uma coisa bem importante também de... Esse foi o grande objetivo, tentar democratizar. E para democratizar não é só dar a opção do cliente executar a ordem, tem que ser uma experiência. Por exemplo, eu não sei programar, né? Eu não sei, eu ver uma tela preta na minha frente, eu já falo, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não sei programar. Então, aqui a experiência da Smart, ela é muito leve, ela é muito simples de você criar suas próprias estratégias. Então, fica aí, né, o chamado, né, para as pessoas poderem conhecer. E o campeonato é realmente uma forma excelente, porque, só para vocês terem ideia, o preço da inscrição, que é R$100, vocês estariam recebendo o valor de pelo menos uns R$300, R$400. Sendo as estratégias que a gente vai disponibilizar, que são estratégias exclusivas, né, que não tem na plataforma. Então são estratégias, aquelas... É quase como se a gente tivesse o espoleto premium. Então a gente tem um espoleto premium lá dentro, né, que... Gostou, né? Fui fazer uma analogia, espoleto gourmet. Então é isso, a gente teve com muito mais indicador, com muito mais possibilidade do cliente poder criar o seu setup, e isso não está disponível na loja. Então... Foi disponibilizado na Black Friday, num momento específico, né, para os clientes que contrataram os planos da Black Friday, e agora não está na loja. Então, vocês têm a possibilidade de testar, usar esses setups, mais, obviamente, os backtests, e ter 3 robôs para poder usar, né, que teria que pagar o plano da SmartBot para ter acesso a esses robôs, né? Então, fora toda a experiência de participar, da premiação, de poder... ser selecionado, quem sabe, para ser um estrategista. E aí a gente está falando, tá, de estrategistas que tiram, né? Tem gente que tira mais de 6 dígitos, né? Como vendendo a inteligência dele. Então, o nosso objetivo é criar um marketplace, onde as pessoas que têm conhecimento possam ajudar oportunidade para todo mundo, as pessoas que não têm, né? Então, a gente brinca, né, que o nosso sonho é ser, da mesma forma que a XP foi para os AIs, ser para os CNPIs o ambiente onde eles possam prosperar. Né? Então a Martinha tá lá fazendo um trabalho muito bom, e a gente quer poder chamar todo mundo que tá aí no mercado, que tem inteligência, que quer poder compartilhar ela com outras pessoas que não tem tempo ou não tem realmente know-how para isso, poder investir, né? Legal. Você tá falando que agora é o 3º campeonato, né? Como é que foram os outros 2? Número de participantes? Cara, o primeiro campeonato, né, isso foi em 2018, né, eu ainda não estava na Smart, foi muito pequeno, né, porque a mentalidade deles era fazer só para quem já era cliente. Então a gente teve 100 participantes, menos até. E no segundo a gente já foi para 800. Uau! E esse aqui, vocês devem bater lá uns 5.000 participantes. A gente está esperando pelo menos 1.000, né, para esse campeonato. E passa fácil. A gente tá, pelos números que a gente tá tendo agora, tá parecendo que vai passar. Então, estamos bem empolgados, porque é uma forma da gente difundir algo que é o futuro, né? As pessoas, né, a gente fala que
que o investimento automatizado, ele é essa tendência não só pela questão da facilidade, né, de você investir, mas porque a gente sabe que a perenidade do cliente iniciante que opera com o robô, o que eu digo como perenidade? Ele dura mais tempo no mercado. Porque quem nunca teve o dia de fúria? Né? Todo mundo fala do dia de fúria, que tirou o stop, que a gente fala, né? E aí acarreta situações de o cara alavancar mais do que deveria, e aí ele foi pro gain. Aí a segunda vez que vai conta, ele aumenta mais do que deveria, foi pro loss, aí ele quebra a conta. Então, o robô, ele não permite que isso aconteça. Né? Então, é a tendência também por essa questão do cliente ficar mais no mercado, ele aguentar mais os solavancos, que obviamente um período de volatilidade vai acontecer. Então, e basicamente apostar na estatística. E não apostar só em um robô, né? Mas sim sempre num portfólio. Legal. Outra dúvida. Hoje esses robôs, eles atuam em índice dólar, mas também no mercado de ações? Sim. E outra pergunta, você tem estratégias mais longas para, por exemplo, swing trade? Ótimo ponto. E aí eu já vi um spoiler, na verdade, né? Porque a gente já tem a tecnologia para poder fazer produtos automáticos. Assim, a Smart, como grupo, ela já tem uma outra marca que chama Smart Invest, né? Que a gente está em processo de junção das duas. Que na prática ele é um seguidor de carteiras. Então a gente tem carteiras recomendadas lá que o cliente pode entrar, alocar o capital e toda vez que tem uma rolagem de carteira, automaticamente a carteira já faz. Então isso já existe. Isso é legal. É um produto super barato no sentido de valor realmente mensal. A gente está falando de colocar, cliente que tem até 10 mil reais, pagar R$ 9,90 por mês para rodar. Então vale a pena. Né? Então a gente tem um marketplace também com várias carteiras lá. Mas o que hoje a Smart não tem e que a gente vai poder ter é swing trade. Porque o swing trade não é uma carteira que você tem um peso específico para cada ativo. O swing trade é, gatilho, bateu naquele preço, você vai entrar, senão você tá zerado. E a gente vai agora, a gente já tá com a tecnologia, já tem gente, né, do próprio grupo XP, analistas testando. Não rola, de repente, para commodities? O problema de commodity... É bem legal. A Martinha já puxando a sardinha pro lado. Não, e não é a primeira vez que ela fala, ela tá certa, porque tem muita oportunidade. É mercado futuro. Mas assim, eu não opero commodities, você que opera me fala, tem liquidez pra aguentar 2 mil clientes? Não, 2 mil não. Entendeu? Não tem. Esse é o ponto. Então a gente Mesmo do swing trade não tem, né, Martinha? Não, pro milho acho que aguenta, porque tem robôs, faz arbitragem com outros vencimentos, até vai. Mas alguns, tipo boi, café, não rola. Então eu acho que o grande ponto é a liquidez hoje que a gente esbarra. Porque, querendo ou não... E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tocou num ponto que eu acho que não é um problema pro swing trade. Quer dizer, a hora que esse spoiler se transformar numa já tá em teste. Coisa ativa e tal. Cara, mesmo que tenha um monte de clientes, você tem hoje, sei lá, 100 ativos pelo menos que vão poder absorver essa liquidez criada por esses clientes. Mas no day trade, quando esse robô acaba tendo muitos assinantes, não cria esse problema de liquidez? No mini índice mini dólar, a gente sabe exatamente o limite que a gente tem. Então, hoje está bem tranquilo, ele é muito líquido, o ativo, a ponto de aguentar, assim, se a gente está falando de bater 10 mil contratos de uma vez, a gente vai mexer o índice, eu falo do índice... O índice vai mexer no máximo 20 pontos. E aí, esse é o termo que a gente chama de slippage, né? Que é o quanto que o ativo escorrega numa execução de um volume relevante. No dólar, acho que estourando 1 ponto. Entendi. Sim, estourando. Então, precisa ser estratégias que não seja estratégia de scalper, porque o scalper que vai buscar 50 pontos, se tiver slippage de 20 na entrada, já... Perfeito. É exatamente isso, e a gente fala isso para todos os estrategistas e também para o cliente. Porque assim, e vai acontecer situação que o cliente, que o estrategista, o trader, ele vai estopar no 0 a 0. E tudo bem, vai ter uma pequena diferença onde pode ter um dia que um cliente saiu no gain e o outro saiu no gain 0 a 0 e o outro saiu no loss. Nossa, o meu saiu no loss e o meu saiu no gain de R$5, sei lá. Pode acontecer, porque a gente tá falando desses 20 pontos que podem ter feito toda a diferença no slippage, que foi a saída do trade. Então, assim, isso acontece, não tem como não acontecer, porque não é um problema da Smartbot, não é um problema do trader, é um problema do mercado. Né? Não, com certeza. Não, e o que eu fico pensando é o seguinte, um robô que trabalha com ganho médio de 500, 600 pontos numa operação que vai para frente,
20 pontos a mais ou menos, no longo prazo não vai fazer a menor diferença. Não. Vai fazer a menor diferença se o robô buscar 50 pontos, né? Então é só essa preocupação que tem que ter também para tamanho de mão e tal. Mesmo no desenvolvimento do seu robô, depende muito do que você estiver operando. Se você for fazer day trade numa ação pouco líquida, com 10 mil papéis, às vezes você pode ter uma distância muito grande entre disparo e execução de ordem, só com você, não precisa nem ser você estrategista que vai receber ordem de cliente, né? Exato. E tem um outro ponto, se vocês pensarem, assim, ó o desafio. O que eu faço? Eu coloco uma ordem a mercado, que eu garanto que todo mundo entra no trade com o slippage, ou eu coloco ordem a limite e tem gente que entra e tem gente que não entra? Isso é uma coisa difícil. Entendeu? Então o que a gente faz é garantir que todo mundo entra no trade. Então a gente coloca todas as ordens a mercado. Entendi. Né? Então, e em ações, isso também tem que ser levado em consideração, porque é exatamente o que você falou. Tem um leque de ações específicas que permitem hoje no Brasil a gente conseguir ter liquidez suficiente para mandar uma ordem a mercado e não mexer o preço relevantemente, né? Então você vai pegar uma small cap que não tem book suficiente para profundidade de book para aguentar essa ação, esse trader que estaria montando uma carteira de swing, ele tem que estar ciente disso. Ou ele vai ter uma carteira small cap de swing que vai ter seguidor, que vai ser mais restrito para menos pessoas, para o capital que está sendo embarcado em cada trade não impactar, ou a gente vai ter que ter uma carteira que vai ter só contemplar um pouco mais blue chips, que vai permitir essa liquidez. Martim, e você com esses robôs, você te trouxe o quê? Mais tranquilidade? Não, mais trabalho. Mas o que eu Mas gosto... você, mais tranquilidade para executar as estratégias, ou nada disso? Não, de verdade, assim, não, porque eu trabalho mais, né? O que eu acho interessante de oferecer esses robôs aí é que, primeiro, o que eu faço no YouTube, que são operações bem mais rápidas do que o robô, tipo, nesse sentido, a tranquilidade existe, né? Porque ali no YouTube você fala, já sei direitinho ali onde eu vou sair. No Smart eu também sei, porque eu tô vendo ali os indicadores, mas eu fico mais tranquila porque eu sei que eu tô usando um tempo gráfico maior, então não é muito... É outra pegada, mas falar que pra mim ficou mais tranquilo, não. Me deu mais trabalho, literalmente, pra fazer. Desenvolver. Pra desenvolver, eu até terminei, eu até falei, acho que eu falei pra eles até, eu fiquei até de madrugada fazendo o negócio, ajustando tudo pra conseguir um resultado legal pro que o mercado tava mostrando pra mim naquela hora. O dólar legalzão mudou de padrão, mas beleza, a gente calibra isso e acerta. O índice tá indo super bem, tá indo bem legalzão, correndo legal, mas falando de... rodar estratégias, essas coisas, eu gosto, André, de fazer isso. Inclusive, eu já tenho várias outras para rodar ali e de repente mais para frente colocar outros ali também, com outro perfil também, para não ficar muito parecido ali. Eu gosto. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é isso, de fazer combinação de indicadores e tentar pegar a operação. Não interessa se ela é a favor da tendência, contra a tendência, se é scalp, se é longo. Eu gosto de encontrar esses padrões pequenos com essa combinação de indicadores. Então, não me deixou mais tranquila, me deu mais trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. Muito bom, muito bom. É igual eu olhando o gráfico, né? Eu tô aqui fazendo não sei o que, se eu não tiver com o celular com um gráfico na tela. Eu também já percebi. Cara, sempre tem... Louco, gente, é sério, o André tá aqui, sempre tem uma lista de ativos que tá ali olhando a oscilação e o gráfico. É engraçado, né, cara, que assim, eu consigo pensar muito melhor, raciocinar muito melhor se eu tiver, além de fazer tudo que eu tô fazendo, olhando pra um gráfico. Se tiver um número pulando na tela, cara, pra minha cabeça fica muito mais presente. Sim. Olha só que legal. É essa paixão que a gente tem pelo mercado aí que... Cara, que legal, muito bom o papo. Então só pra gente relembrar que inscrição começa acaba dia 10, sexta-feira. Perfeito. Aí o pessoal vai ter um tempo pra, enfim, escolher os robôs e tudo mais. 2 meses de campeonato. Primeiro mês, os primeiros 25 melhor colocados passam de turno. Os 25% melhor. 25%, eu falei 25%, passam e ao final... Porra, esse cara provavelmente vai ser contratado por alguém, né? Com certeza. E vai dar a oportunidade da pessoa, além de mostrar que é bom de fazer estratégia, tirando dinheiro do mercado, ainda pode ganhar mais dinheiro ainda, se tornando um estrategista lá dentro. Exatamente. Olha Legal. só. Legal. Bom demais. Muito bom. E o pessoal que quiser saber um pouco mais sobre o campeonato, sobre a SmartBot, como é que acha nas redes sociais, até mais da sua rede
pessoal aí, se quiser divulgar. Boa, não. Na rede pessoal, eu tenho um projeto pra operar no mercado americano, né? O mercado de penny stocks, né? Que é o... Aliás, a gente podia qualquer hora falar sobre isso. Adoraria, porque eu sou o único no Brasil que tô focando nisso. Então, gostaria muito, né, de ter essa oportunidade. Vamos lá. Mas falando da Smart, assim, hoje, nesse exato momento, a Smart tá 100% campeonato. Então, se vocês entrarem no site da Smartbot, tudo vai estar piscando o campeonato lá. Você então, vai participar do campeonato? a gente não pode. O pessoal da Smart não pode participar. Senão fica muito marmelado. Tem um também, link aqui embaixo do vídeo do YouTube também. Tem o link aqui embaixo? Boa, então deixa o link aí, a gente já facilita essa inscrição, né? E o pessoal aqui do Gamecast tem 10% de desconto, né? A gente vai dar o cupom aí pra vocês também. Então, Olha pra que se legal. inscrever. Aí sim, hein, gente. Legal. Então, mas quais são as redes no Instagram que a gente... Smartbot, @smartbot, né? E smartbot.com. Smartbot.com. Perfeito. Smart com 2 E aí, T's. as Com redes 2 sociais T's. do Gamecast, produção, além do YouTube? O Instagram, @Gamecast Oficial. Queria lembrar que as redes sociais, além do YouTube, queria lembrar para o senhor que no mês de maio nós batemos 20,8 milhões de contas alcançadas no orgânico Que isso, hein? e 488 mil contas com engajamento. Ou seja, alguém foi lá, comentou, deu link, compartilhou, né? Isso 488 mil. Isso no Instagram, @Gamecast Oficial. Todos os episódios você pode escutar em gamecast.com.br. Além de você estar assistindo a gente aqui no YouTube do Gamecast. E nas principais plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos em todas essas aí também. Muito bom, muito bom. Lucas, aqui no Gamecast é padrão, cara. Veio aqui, tem que pedir a música pra gente fechar o podcast com a música que você mais gosta aí. Verdade. Então, Pô, aqui, Pra encerrar. sob pressão. A gente julga. tem Boa. gente que fala, cara, pelo amor de Deus, me pede qualquer coisa, me pede um livro, alguma coisa, cara. Não, é Música não, é música, não É tem jeito, música. cara. Cara, minha banda predileta é Pink Floyd. Não é uma das minhas também. Eu colocaria aí Time. Só que sabe o que é o pior? Eu assisti o podcast do que já aconteceu lá atrás com o Matheus da Smart e ele pediu Time. Então eu falei, puta, era a música que eu ia pedir. Mas enfim, põe Time aí. Faz tempo. Era bem no começo. Deve ter sido entre o 14º. 14º, eu ia Gente. falar entre os 10 primeiros ali. Faz Legal, um tempo. então ótimo. Então vou roubar isso do Matheus. Boa. Legal, produção. Beleza. Com vocês. Martinha, muito obrigado pela presença. Obrigada Mais uma a você, vez. André. Vamos ver se a gente faz aquele encontro lá dos 4 lá, eu, você, Bea Então, produção, acho que... e o sei Indec. lá. O Indec também ou a gente nem chama o Indec? Chama. Acho que a gente tem que chamar, né? O cabelo novo e tal. É. Vai ter- Eu acho que vocês podem aproveitar aí que no final de junho eu não estarei por aqui, estarei de férias. Aí a gente... Ih, Mas a Beatriz estará por aqui, que ela já me avisou. eba. E aí vocês vão e gravam um dia aqui os 4 juntos no mesmo lugar e transmite no YouTube, já deixo tudo aqui certo. Legal, então muito bom. Fechado. Lucas, mais uma vez, obrigado. Cara, muito sucesso no campeonato. Tomara que tenha umas 10 mil pessoas participando aí, que eu quero ver. Vou acompanhar de pertinho também. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Bacana, E obrigada. bora participar, pessoal. Bora, Vai lá. isso aí. Pessoal, um abraço e até o próximo Gamecast. Obrigada, Tchau. gente. Até a próxima. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.